Provérbios 26 fala para nós a respeito de 4 tipos de pessoa. Fala sobre o tolo, sobre o preguiçoso, sobre o fofoqueiro e sobre o hipócrita. Quando nós lemos Provérbios 26 traz uma reflexão sobre essas pessoas, que nós não devemos ser esses modelos. Não seja tolo, não seja preguiçoso, não seja fofoqueiro e não seja hipócrita. E além de nos ensinar a como não ser esses tipos de modelo, também nos ensina a nos afastarmos dessas pessoas. Se você andar com o tolo, com o preguiçoso, com o fofoqueiro e com o hipócrita, você vai trazer prejuízos para a sua vida. Porque esses modelos de pessoas são pessoas que, quando você deixa que elas fiquem próximas a você, elas influenciam você e acabam tirando você do caminho certo. Então vamos à leitura de Provérbios 26. Ele começa falando a respeito do tolo. Versículo 1. Elogiar um tolo é tão absurdo como cair neve no verão ou chover no tempo da colheita. Nunca elogie um tolo. Se alguém está fazendo alguma coisa errada, corrija essa pessoa, se você tem intimidade com ela, ou então se afaste. Se você já sabe que a pessoa sempre toma decisões erradas, a pessoa vive uma vida errante e você não tem nada a ver com a vida da pessoa. Ou a pessoa faz parte do seu círculo de amigos e você quer o bem dela, então você a ajuda, ou se você já tentou prestar ajuda e essa pessoa insiste em andar no caminho do erro, então se afaste dessa pessoa. Mas não faça o absurdo de elogiar alguém que está fazendo coisas erradas. O versículo 1 está dizendo: se você conhece alguém que está caminhando no erro, corrija a pessoa. Ou, se você já corrigiu e ela não quer ouvir, ela realmente mostra que é tola, então saia de perto. Versículo 2: a maldição não cai sobre quem não merece. Ela é como um passarinho que voa sem rumo. Essa tradução que nós estamos lendo, que é a nova tradução da linguagem de hoje, não ficou muito boa na segunda parte. A primeira parte está certa. A maldição não cai sobre quem não merece. Mas a segunda parte, quando diz assim, ela é como um passarinho que voa sem rumo, não está muito boa. Se você pegar a Almeida, revista e corrigida, está escrito que a maldição não virá sem causa, assim como uma andorinha sabe o seu rumo. Então o texto, na verdade, quer dizer o seguinte: quando você faz uma coisa errada, você abriu o caminho para a maldição vir sobre você. E assim como um passarinho sabe exatamente para onde ele voa, assim também a maldição vem exatamente sobre quem pratica o mal. Esse é o sentido do versículo 2. A maldição não cai sobre quem não merece. Ela é como um passarinho que voa sem rumo, não é uma boa tradução. Na verdade, a maldição é como um passarinho que sabe para onde está voando. A maldição vai aonde está aquele que praticou o mal. O versículo 2 está dizendo: se você for tolo, tenha certeza que as suas decisões erradas, as suas decisões tolas, vão fazer com que o mal venha sobre você. Versículo 3: o chicote foi feito para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas de quem não tem juízo. Nós estamos aqui primeiro falando do tolo. A primeira parte de Provérbios 26 está falando sobre o tolo. Então,
O tolo é como se fosse um animal. Ele não age com a inteligência. Deus deu para o ser humano inteligência. Então, quando estamos tratando com animais, usamos o chicote para o cavalo, usamos o freio para o jumento e, para o tolo, se usa a vara para as costas. Versículo 4. Quem dá uma resposta séria a uma pergunta tola é tão tolo como quem a fez. Tem perguntas que você não deve responder. Quando você vê que a pessoa está fazendo perguntas tolas, é necessário dar aquela olhada para a pessoa e dizer: você acha que essa pergunta merece uma resposta? Você já pensou no que você perguntou? Você sabe onde estão os seus pensamentos? É necessário fazer o tolo refletir e pensar bem no que ele está perguntando. Versículo 5. Responda ao tolo de acordo com a tolice dele, para que ele não fique pensando que é sábio. Então, esses versículos 4 e 5 mostram que é necessário mostrar para o tolo, nas respostas dadas, que eles estão indo pelo caminho errado. Versículo 6. Quem manda um tolo dar um recado está procurando problemas. Seria melhor que cortasse os próprios pés. Veja que o versículo 6 fala que o tolo não consegue cumprir as tarefas que são dadas a ele. Se você pedir para ele entregar um recado, ele vai aumentar, ou ele vai dizer menos do que era para ter falado. O versículo 6 fala que o tolo é aquele que nunca cumpre aquilo para o que foi chamado. O versículo 6 fala de alguém que foi contratado para levar uma mensagem. E esse tolo não entregou a mensagem de maneira correta. Então, ele está trazendo problemas. Se você contratou alguém no seu negócio e você tem visto que essa pessoa falta, não chega no horário, não corresponde ao tempo que as tarefas precisam ser cumpridas, você precisa demitir essa pessoa. Parece um assunto muito simples, mas tem muitas pessoas que são donos do seu negócio que não demitem um funcionário, uma funcionária, um colaborador, uma colaboradora, porque esse colaborador, essa colaboradora é muito simpático, tem uma boa conversa, ou às vezes por dó, porque pensam, mas tem uma criança pequena. Se eu demitir, vai ficar sem emprego. Então, o texto bíblico fala que se você mantém um tolo para cumprir aquilo que ele foi chamado para cumprir, e você mantém ele perto de você, ele vai trazer problemas. É melhor cortar os próprios pés. A decisão é de cada um, mas o texto bíblico traz essa revelação, traz essa orientação. Versículo 7. Um provérbio citado por um tolo tem tanto valor como as pernas de um aleijado. Não adianta você dizer palavras sábias se você não carrega a vida seguindo aquela verdade. É como uma pessoa que quer falar a respeito de Jesus, trazer pessoas para o reino de Deus, mas ela vive na bebida, vive na prostituição, vive na mentira, mas vive no meio do crime. É muito comum quando você entra em comunidades, em favelas, em lugares onde existe tráfico, de você ver pessoas que estão envolvidas com as drogas, fazendo a negociação, dizendo:
A minha mãe serve a Deus. Deus está comigo, me protegendo e me guardando da polícia. Veja que essas pessoas elas querem falar do nome de Deus, mas elas são tolas porque Deus não está junto com quem faz a coisa errada. Existe aquela mulher, aquele homem que estão envolvidos com um amante, uma amante, e eles dizem: Deus está comigo, Deus está no meu casamento. Deus quer que você conserte a sua vida e Ele quer que você viva só com o seu esposo, Ele quer que você viva só com a sua esposa. Então pare de ser tolo, conserte a sua vida para que você possa falar da palavra de Deus e possa falar bem sobre o seu casamento sem que seja como um aleijado. Versículo 8. Elogiar um tolo é o mesmo que amarrar a pedra no estilingue. Você já imaginou isso? Pegar uma pedra enorme, amarrar num estilingue e tentar disparar aquela pedra? O estilingue nunca vai ter força suficiente para disparar aquela pedra, é muito pesado. Então elogiar um tolo é o mesmo que amarrar a pedra no estilingue. Você elogia o tolo esperando que ele vá produzir um resultado, que ele vá avante, mas ele nunca vai. O versículo 8 fala que às vezes você pensa que vou elogiar a pessoa e vamos ver se ela vai ganhar um impulso, um ânimo para fazer o que ela tem que fazer. Você elogia, elogia e elogia. Fala assim: você pode, Deus é contigo. É só você arregaçar as mangas e mandar o seu currículo para vários lugares que logo a porta de emprego vai se abrir. Mas o tolo é como uma pedra. Ele não se mexe. Por mais que você pegue o seu estilingue e fique elogiando e colocando palavras de ânimo para que a pessoa se levante e saia dali, ele é como uma pedra, ele não sai do lugar. Versículo 9. Então, o versículo 8 está dizendo: não perca seu tempo com o tolo. Ele é como uma pedra, por mais que você o incentive, ele não vai sair do lugar. Versículo 9. Você tem sido essa pessoa? Às vezes, nós lemos esse versículo e não pensamos. De repente, eu posso ser muito bom no meu trabalho, mas de repente, Deus quer que você faça alguma coisa para Ele e você está sendo como uma pedra. Às vezes, nós somos assim. Nós somos muito rápidos e bons em fazer algumas coisas. E somos como se fôssemos uma pedra em relação a outras coisas. Quantas vezes no seu casamento a sua esposa elogia você dizendo que você é muito bom em algumas coisas, mas ela também já disse coisas que ela gostaria que você mudasse, e você está aí como uma pedra. E há anos a sua esposa fala e você não muda. Também pode acontecer com você que é mulher e que é esposa. Seu esposo elogia você e fala que você vai muito bem em algumas coisas, mas que ele gostaria que você mudasse em outras e você está aí, como uma pedra. Pense nisso para que você possa mudar e melhorar a sua relação nessa questão. Versículo 9. O tolo citando um provérbio é como o bêbado, tentando tirar um espinho da mão. Veja que um bêbado está completamente fora do juízo, ele não consegue nem tirar um espinho da mão. Essa é a comparação que o versículo 9 faz em relação ao tolo. O tolo pode ler vários provérbios e na hora de aplicar na vida prática, ele não consegue. Ele não consegue identificar para que serve cada provérbio. Versículo 10. O patrão que contrata qualquer tolo que lhe pede emprego acaba prejudicando todos. Veja que o versículo 10 nós falamos ali que há alguns versículos aqui atrás, que no versículo 6,
Quem manda um tolo dar um recado está procurando problemas. Seria melhor que cortasse os próprios pés? Que o versículo 6 traz a revelação de que quando você é dono de um negócio, você não pode ficar com o tolo. O versículo 10 fala exatamente a mesma coisa. O patrão que contrata qualquer tolo que lhe pede emprego acaba prejudicando todos. Quando você mantém uma pessoa tola na sua equipe, ela pode contaminar outras pessoas. É muito triste que o tolo, às vezes, é um homem e uma mulher que você sabe que é pai, que é mãe, que tem um filho, que tem uma filha, que naquele trabalho ele tira o sustento da casa. Muitas vezes dá dó mesmo. Mas a Bíblia fala, você tem que demitir. Se você não demitir, você vai prejudicar o seu próprio negócio. Versículo 11. O tolo que faz uma tolice pela segunda vez é como um cachorro que volta ao seu vômito. Veja que o texto, no versículo 3, compara o tolo como aquele que tem que relevar a vara nas costas, e compara o tolo como o cavalo que leva o chicote e o burro, o jumento, que precisa de um freio na sua boca. E agora aqui no versículo 11, ele fala, é como um cachorro que volta para comer o seu próprio vômito. O versículo 11 está dizendo, não seja como um tolo. Não seja uma pessoa que faz mal a você mesmo. Você não comeria o seu vômito. E quando o versículo 11 traz essa figura nojenta, o objetivo é fazer a pessoa perceber o quanto é prejudicial continuar na tolice, o quanto é prejudicial você continuar preso na bebida, na pornografia, na prostituição, no adultério, na mentira. Não volte a fazer essas coisas. Você está como alguém que está voltando ao vômito. É algo terrível. O vômito fala de algo nojento. É algo que o pecado é algo que afasta o ser humano de Deus. Versículo 12. Pode-se esperar mais de um tolo do que de quem pensa que é mais sábio do que é. Aqui o versículo 12 mostra que existe alguém que é mais tolo do que um tolo. É aquele que acha que já sabe tudo. Quem acha que já sabe tudo é pior do que um tolo. Já não há mais esperança, não há mais nada a se dizer. Você pode dizer qualquer coisa, essa pessoa vai dizer, eu já sei. Você não precisa me dizer. Não há nenhuma esperança para essa pessoa. E aqui no versículo 12, nós terminamos a primeira parte que fala sobre o tolo. Agora no versículo 13, começa a se falar do preguiçoso. Versículo 13. O preguiçoso fica em casa e diz, se eu sair, o leão me pega. 14. O preguiçoso vira de um lado para outro na cama. Ele é como uma porta que gira nas dobradiças, mas de fato não sai do lugar. Versículo 15. Existe gente que tem preguiça até de pôr a comida na própria boca. Versículo 16. O preguiçoso acha que ele sozinho sabe mais do que 7 homens capazes de dar respostas certas. Então, esses versículos, o 13 até o 16, nos falam sobre o preguiçoso. O preguiçoso fica em casa e diz, se eu sair, o leão me pega. Em outras palavras, o preguiçoso não tem iniciativa. Ele fica dando sempre desculpas. Ele diz, não vou começar a faculdade, porque vai que no meio do caminho eu desisto. Ele diz, comecei a trabalhar lá, mas era muito difícil. Ele diz, comecei a estudar aquele novo negócio, mas tem muitos obstáculos. O preguiçoso, ele fica parado. Ele sempre encontra desculpa. Você tem encontrado desculpa? O preguiçoso diz, é muito trabalhoso você acordar um pouco mais cedo para orar e para ler a Bíblia. Até para
ter relacionamento com Deus, é necessário vencer a preguiça. Tem pessoas que têm preguiça de orar de madrugada, tem preguiça de colocar um despertador 3 horas da manhã, vou fazer um propósito de 3 dias de oração. Será que não podemos fazer, pelo menos uma vez ao mês, um propósito de 3 dias, de acordar às 3 horas e fazermos uma oração a Deus? Se você não consegue acordar todos os dias, 3 dias seguidos, vou fazer aqui uma vez na semana. Amanhã eu estou de folga, então eu posso tirar um dia para me despertar às 3 horas e fazer uma oração? Será que você não tem pelo menos 15 minutos para ler a palavra todos os dias? O preguiçoso, ele sempre vai dar uma desculpa. E, para a vergonha da igreja, há muitos cristãos que participam há muitos anos, mas nunca leram a Bíblia inteira, nem sequer uma vez na vida. Você sabia que se você ler todos os dias 3 capítulos por dia, você termina de ler a Bíblia em um ano? Então, mãos à obra. Pare de ser preguiçoso com relação ao seu relacionamento com Deus. Ter um relacionamento com Deus e conhecer a palavra dele traz conhecimento da vontade de Deus e permite que você erre menos. Vale muito a pena ler a palavra e saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Vença a preguiça de orar, de jejuar e de ler a Bíblia. Tem muitas pessoas que são preguiçosas em relação ao cuidado com o corpo. Elas ficam em casa e dizem: dá muito trabalho. Hoje está muito frio. Hoje eu não vou tomar banho. Tem até pessoas que não cuidam da higiene, porque está muito frio. Então o preguiçoso ele sempre encontra uma desculpa. Versículo 14. O preguiçoso vira de um lado para o outro na cama. Ele é como uma porta que gira nas dobradiças, mas de fato não sai do lugar. Então o preguiçoso, ele só gosta de ficar na sua zona de conforto. Ele coloca desenha um quadrado e ele fica vivendo dentro daquele quadrado, que é o quadrado daquilo que é confortável. O crescimento sempre vai trazer desafios. Até para nós aprendermos a andar, nós tivemos que engatinhar e ficar andando e andando e andando até que as nossas pernas ficassem fortalecidas para que pudéssemos andar. Tudo que traz crescimento vai trazer dor também. Mas o preguiçoso ele tem preguiça de enfrentar as dores. Ele prefere ficar dentro da zona de conforto e ficar ali, de um lado para o outro, rolando e não sai do lugar. Saia da zona de conforto. Coloque desafios para você. Coloque desafios. Vou começar a fazer academia. Vou começar a praticar atividade física. Pelo menos, se você nunca fez, comece a fazer pelo menos um dia no final de semana. Pegue um sábado, pegue um domingo, vá a um parque. Pegue uma pessoa da sua família, vá junto com o seu marido, com sua esposa, com o seu filho. Comece, saia do lugar. Não seja preguiçoso, não seja preguiçosa, não fique rolando de um lado para a cama, enquanto a sua saúde vai se perdendo. Não fique rolando de um lado para o outro na cama, dizendo é muito difícil acordar às 3 da manhã para orar. Comece a fazer aquilo que vai trazer crescimento. Lance-se nos desafios. Versículo 15. Existe gente que tem preguiça até de pôr a comida na própria boca. Então tem aquelas pessoas que você dá a mão e elas querem que você dê o braço. Você já deu a orientação e a pessoa quer que você faça tudo por ela. Fuja de gente assim, não seja essa pessoa. Versículo 16. O preguiçoso acha que ele sozinho sabe mais do que 7 homens capazes de dar respostas certas. Esse versículo 16
nos mostra que o preguiçoso é aquele que sempre procura atalho. Você fala para o preguiçoso: isso aqui tem que ser feito assim. Você tem que passar isso aqui por aqui, depois fazer isso aqui, depois fazer aquilo ali. E o preguiçoso, ele sempre vai pensar: deve ter uma forma mais rápida de fazer isso. E aí ele procura a forma mágica, a fórmula rápida de fazer, e as coisas ficam mal feitas. Então o preguiçoso ele acha que sozinho ele sabe mais do que 7 homens capazes de dar respostas certas. As pessoas falam, tem que ser assim, existe um processo que você tem que seguir. E o preguiçoso, ele diz, deve ter um atalho. Atalho, se fosse bom, estaria com muitas pessoas muito bem-sucedidas. Quando você conversa com as pessoas bem-sucedidas, todas elas vão dizer: eu estudei muito, li muitos livros. Converse com uma pessoa que tem comunhão com Deus. Ela vai dizer a você: eu oro, eu jejuo, eu leio a Bíblia. Converse com alguém que está trazendo a palavra de Deus e que conhece os versículos. Ela vai dizer: eu li muito. Então, fórmula para você encontrar fácil os versículos da Bíblia. Leia todo dia a Bíblia. Leia sempre a Bíblia. Não existem atalhos. Existem compromissos. Existe comprometimento. Versículo 17. Quem se mete na discussão dos outros é como quem agarra pelas orelhas um cachorro que vai passando. Versículo 18. Quem engana os outros e diz que é brincadeira é como um louco brincando com uma arma mortal. Versículos 17, 18 e 19. Ele volta a falar a respeito do tolo. É um tolo aquele que se mete na discussão dos outros. É como se você pegasse um cachorro que vai passando pelas orelhas. O cachorro vai te dar uma mordida. Se você vê duas pessoas discutindo, isso não tem nada a ver com você. Não se meta a não ser que seja uma situação de violência. Se você vê que o marido está de repente agredindo a sua esposa no meio da rua e você pode e tem força suficiente para afastar aquela situação, afaste em defesa daquela pessoa que é vulnerável. Se você vê alguma pessoa que está sofrendo agressão e você pode e tem força para fazer isso, faça. Versículo 18 e 19. Quem engana os outros e diz que é brincadeira é como um louco brincando com uma arma mortal. Uma pessoa que faz brincadeiras, que falam de coisas mentirosas, podem trazer prejuízo para pessoas. Dependendo da brincadeira que você faz com alguém, aquela pessoa pode ter um infarto. Dependendo da brincadeira que você faz com alguém, a pessoa pode entrar em um desespero muito grande. E tem pessoas que gostam de fazer esse tipo de brincadeira. Elas dizem que estão trollando a pessoa. Vamos trollar a pessoa, que é inventar uma história, que é uma brincadeira, e jogar aquela brincadeira na vida da outra pessoa para causar um desespero, uma angústia na outra pessoa. Quem faz isso é como um louco que está brincando com uma arma mortal. Você não sabe o que você pode causar no outro. Pode parecer tolice, mas dependendo da brincadeira, a pessoa pode até morrer. Versículo 20. Aqui começa sobre o fofoqueiro. Sem lenha o fogo se apaga, sem mexericos a briga se acaba. Versículo 21. Como carvão sobre as brasas e lenha no fogo, assim é o briguento para atiçar uma briga. Versículo 22. Os mexericos são tão deliciosos, como gostamos de saboreá-los. Esses versículos falam: quando você fofoca, você está falando a respeito das outras pessoas em círculos. Aquelas fofocas, elas alimentam brigas, desentendimentos. Da mesma forma como você coloca carvão sobre as brasas, da mesma forma como você coloca lenha no fogo,
e você atiça uma briga, você está fazendo isso, você está colocando lenha na fogueira, como dizem aí no dia a dia. Vamos colocar lenha na fogueira. Não coloque lenha na fogueira em fofocas. O versículo 22 fala: os mexericos são tão deliciosos, como gostamos de saboreá-los. O versículo 22 fala que as fofocas, elas se dissipam, elas vão muito rápido. As pessoas começam a fofocar numa sala, logo todo mundo está sabendo daquele assunto. Não dê atenção às fofocas. Versículo 23. Como o verniz cobre um pote de barro, as palavras fingidas encobrem um coração mau. Então o versículo 23 está falando sobre tomar cuidado com os elogios que você recebe. A pessoa pode estar elogiando você, mas aquilo ser apenas um verniz em um pote de barro. O que está no coração da pessoa, na verdade, são palavras de mal contra a sua vida. Agora o versículo 24 começa falando sobre o hipócrita. O hipócrita que odeia esconde o seu ódio atrás da bajulação. Veja que o versículo 24 fala justamente aquilo que está no versículo 23. O 23 fala que as palavras fingidas são como um verniz que cobre um pote de barro. E o 24 fala que quem faz isso é um hipócrita. Nunca bajule alguém ou fique elogiando alguém se o seu coração está com algum tipo de inveja em relação a outra pessoa. Muitas pessoas fazem isso, elas estão com inveja do sucesso da outra pessoa e elas falam: "Ah, você faz isso tão bem". Mas na realidade elas estão carregando inveja no coração. Se for para você elogiar alguém, elogie porque realmente é verdadeiro. E se você está carregando algum sentimento de inveja em relação a alguém, faça uma avaliação do porquê está acontecendo isso com você. Em geral, a inveja vem de um sentimento de comparação. Quando você se compara a outras pessoas que estão mais bem-sucedidas que você, você começa a ter inveja. Mas ao invés de você comparar os resultados da outra pessoa, compare o que você faz, quais são as suas ações e quais são as ações da pessoa que você eventualmente esteja invejando. Você vai perceber uma coisa, que se você fizer e souber as mesmas coisas que o invejado, que a invejada faz, você também teria o resultado que você espera. Muitas pessoas olham para um atleta, uma atleta e pensam: eu queria ter aquele corpo. Mas se você treinasse todos os dias, você não teria aquele corpo? Se você estudasse todos os dias, você não teria o conhecimento? E se você orasse, lesse a Bíblia todos os dias, você não teria a comunhão com Deus? Deus não faz acepção de pessoas. Então veja que a inveja, ela sempre é uma comparação de resultados, mas nunca pensamos em avaliar o que o invejado está fazendo. Se avaliar o que ele está fazendo, o que ela está fazendo, você vai perceber que tem muitas coisas que você não está fazendo. Então, antes de você dar lugar à inveja, pense: o que eu preciso fazer? Muitas vezes, a inveja, ela está relacionada com a preguiça. Porque a minha preguiça de fazer o que eu tenho que fazer, de acordar mais cedo, de me dedicar ao estudo, de me dedicar ao trabalho, de me dedicar ao meu aperfeiçoamento, é o que leva a ter os meus resultados.
Então, o invejoso, ele não muitas vezes está naquela situação porque está sendo tolo, porque está sendo preguiçoso, porque está em rodas de conversa onde fica fofocando sobre a vida dos outros, ao invés de estar preocupado com a própria vida. É por isso que ser fofoqueiro e ser fofoqueiro é muito ruim, porque você fica falando a respeito da vida dos outros. E aquele tempo que você está cuidando da vida dos outros, você não está cuidando da sua própria vida. E aí, quando a pessoa não cuida da própria vida, ela cai naquele sorriso amarelo. Que bom que você. Muito bonito o seu carro novo. Muito bonito que você conseguiu a promoção. Que bom que você tem comunhão com Deus. Que bom que você conhece a palavra de Deus. E por dentro está com ódio, com inveja. Mas o ódio, a inveja é porque não está fazendo a própria parte. Então, pense sobre o que você precisa fazer para alcançar o resultado esperado. Versículo 25. Ele, aqui está falando do hipócrita, ele pode falar muito bem, mas não acredite no que ele diz, porque o seu coração está cheio de ódio. Versículo 26. Ele pode disfarçar, mas todos acabarão vendo a sua maldade. Versículo 27. O, o hipócrita, quando ele bajula, e ele está ali inquieto em razão do sucesso do outro, ele pode tentar disfarçar, ele consegue elogiar por um tempo. Mas tem um momento em que ele vai deixar escapar uma ironia, alguma frase que mostra que na verdade o coração dele não está limpo naqueles elogios. Versículo 27. Quem coloca uma armadilha para os outros acaba caindo nela. Quem rola uma pedra será esmagado por ela. Versículo 28. Quem odeia fere os outros com mentiras. As palavras bajuladoras causam desgraças. Então, não viva na bajulação. A bajulação é uma palavra mentirosa, ela não é sincera, ela não é honesta, ela não é verdadeira. Se você quer mudar a sua vida para o bem, seja verdadeiro. Seja autêntico, seja sincero, seja sincera, seja uma pessoa que fala a verdade. É desafiador assumir a verdade. Muitas vezes, quando nós nos colocamos no espelho, nós vamos ver que há tolices em nós, há preguiça em nós, há fofoca e uma busca na rede social pela vida dos outros. Vamos ver aqui o que o fulano está fazendo, vamos ver aqui o que a fulana está fazendo. Quando na verdade tudo isso são tolices, são coisas que estão nos tirando do propósito de Deus para a nossa própria vida. E o propósito de Deus para a vida de todo homem, de toda mulher, é que ele seja salvo e que você seja salvo. Você já aceitou a Jesus? Você sabe que você só pode ter comunhão com Deus e salvação se você aceita a Jesus? A Bíblia fala que Deus enviou Jesus para morrer no nosso lugar para recebermos o perdão dos nossos pecados. E que só quando você recebe Jesus que você tem um relacionamento direto com Deus. Se você quer ter esse relacionamento direto com Deus e quer aceitar a Jesus agora, faça essa oração comigo, repita essa oração, diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida que está no céu. Me concede o teu Espírito Santo para me guiar aqui na terra até a eternidade. Amém. Com essa oração você acabou de dizer que Jesus é o teu Senhor. Então agora você começa a ler a palavra para saber qual a vontade dele para que você possa cumprir. Você disse que ele é o teu Salvador porque ele morreu na cruz e você reconhece que você tem pecados e que ele, quando morreu e entregou a vida dele, aquele sangue purifica você do pecado. Você acabou de pedir para escrever o seu nome no livro da vida, que é um livro que está no céu.
O nome desse livro é Livro da Vida, onde estão os nomes dos que aceitaram a Jesus. E você pediu por último para receber o Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus, que agora habita em você, para você seguir ele até chegar ao céu, na eternidade. E agora você deve buscar uma comunidade de fé, uma igreja, participar de um treinamento, de um discipulado, onde vão ensinar os primeiros passos. Você deve batizar-se nas águas. O batismo nas águas significa que você entrega o seu corpo inteiro para Deus. Você, ao descer as águas, você está dizendo: eu estou sepultando o velho eu e estou saindo das águas para ser uma pessoa que agora é de Deus por completo. E você deve participar da ceia. A ceia é uma comunhão entre os irmãos em que se parte um pão e se concede um cálice com suco de uva. O pão partido simboliza o corpo de Cristo que foi partido na cruz por nós. E o suco de uva simboliza o sangue que foi derramado e que nos purifica do pecado. Essa ceia é feita de maneira constante, de maneira periódica, para nós lembrarmos sempre que ele morreu uma única vez e derramou salvação para todos para sempre. E todos aqueles que vêm a Jesus são limpos do pecado e herdam o reino de Deus. Vamos agradecer por essa meditação. Senhor, te agradecemos por essa palavra de Provérbios 26. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria e nos mostre onde estamos sendo tolos, para que possamos nos consertar. Que o Senhor nos ajude a vencer a preguiça e a sairmos da zona de conforto. Que possamos ler mais a palavra, orar mais, jejuar mais, para termos mais intimidade com o Senhor. Que possamos estudar mais e buscar os caminhos do Senhor. Fugir de atalhos, mas fazer a coisa certa todo dia. Com relação ao nosso corpo físico, cuidando das nossas refeições, evitando açúcar, para nos prevenir de diabetes e de problemas no futuro, na nossa velhice, porque o Senhor ordena que cuidemos do nosso corpo, que nós possamos cuidar da nossa alma, com relação à depressão, com mágoas de outras pessoas, que possamos perdoar, que possamos cuidar da nossa alma, dos nossos pensamentos, que possamos dizer: em Cristo eu posso todas as coisas, eu posso fazer mais para Deus, eu posso cuidar melhor do meu corpo, eu posso cuidar mais das minhas emoções, dos meus sentimentos, eu posso fazer melhor. Que não tenhamos preguiça, mas que venhamos a ser diligentes em relação ao cuidado com o nosso espírito, com a nossa alma e com o nosso corpo, e com relação ao que falamos e ao que fazemos em relação a nossos cônjuges, aos nossos filhos, às nossas empresas, aos nossos colaboradores. Que nós possamos seguir sempre na tua justiça. Ajuda-nos a não entrar em fofocas. Afasta de nós os fofoqueiros, os hipócritas que bajulam, que são enganadores. Tira isso da nossa vida e tira essas pessoas da nossa vida. Que o Senhor venha nos guardar e nos ajudar a crescer todos os dias no conhecimento e na graça, para que possamos ser filhos e que possamos receber as bênçãos do Senhor hoje e sempre. Amém.